E aí pessoal, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo essa aula, né? Estamos no dia 2 bilhões dessa quarentena, né? Espero que vocês estejam bem. Eu nem sei mais que dia é hoje, não sei que horas é hoje, estou mais perdido que eu estou nesse mundo. Parece que estamos num momento apocalíptico, né? Mas a gente está falando nas últimas aulas sobre o condicionamento de minas de uma forma geral, né? A gente já falou sobre segurança do trabalho, em diversos aspectos diferentes, né, da segurança. A gente falou sobre riscos associados ao uso de explosivos, sobre é, movimentação de equipamentos, sobre estradas, sobre transportadores contínuos. E uma das coisas que a gente falou lá sobre a NR22 foi sobre a necessidade de a gente tomar muito cuidado com relação a alagamento, né, de mina. Então, na aula passada, né, a gente falou um pouco sobre estudos hidrogeológicos, a gente falou um pouco sobre a lei de Darcy, né, a gente falou um pouco sobre o cone invertido de Tais, que são coisas importantes para que a gente entenda como que funciona, né, essa possibilidade de surgência de água. A gente falou sobre chuvas, né, sobre como que essa água vai estar infiltrando ou como ela vai estar escorrendo, que isso é importante que a gente consiga entender. Falamos sobre ah, ciclo hidrogeológico, né, que como chove, como infiltra, tudo bem superficial, porque isso vocês vão ver ou já viram muito bem em hidrogeologia, né, mas é importante que a gente trate desses assuntos aqui também para que não fique nada perdido para vocês, né, mas que a gente viu essas noções e a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então é importante a gente conhecer essas noções. E aí que eu entro com a primeira pergunta do dia, né? Vamos lá. O que é o cone invertido de Tais e qual a importância dele para a gente aqui com relação à drenagem e bombeamento de mina? Para o vídeo agora, dá um pausezinho, pensa no que isso vai ser importante para a gente, para que a gente consiga dialogar lá na frente. Eu vou parar aqui, vou contar 5 segundos e eu volto a falar. Tá? Enquanto isso você vai pensando e você vai me responder aí depois de ter pausado o vídeo. Pronto, contei até 5, voltei, só para que a gente pense aqui. O cone de rebaixamento de tais vai mostrar para a gente onde está o nível freático. Né? Quanto mais eu faço o rebaixamento com bombeamento, esse meu nível freático ele tende a baixar, dependendo da zona de recarga, dessa água subterrânea que a gente tenha. Né? É bem importante a gente saber isso. Então a gente falou sobre o teste de bombeamento, que também está relacionado com essa descarga, né, dessa água subterrânea e a recarga dessa água subterrânea, que é importante para a gente. Beleza? Mas, como eu falei para vocês, a gente não tem só que tomar cuidado com a água subterrânea, a gente tem que tomar cuidado com as águas superficiais também, né? Então aí que entra todos os quesitos de segurança que a gente tem que ter, né? E aí eu mostrei para vocês, por exemplo, aquele vídeo clássico que eu adoro mostrar para vocês em toda a aula, eu mostro e tal, toda aula que tem a ver com isso, né? Daquela água que verte de um curso de água superficial, ele entra dentro de uma mina através de uma abertura de um shaft que não estava fechado. Né? Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E esses riscos que a gente não pode correr dentro de uma mina subterrânea. Tá? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com relação às águas as águas que podem surgir dentro da mina. Então por esse motivo, deixa eu voltar aqui o meu slidezinho, que a questão que eu tinha parado ele. Então deixa eu me colocar na minha posição aqui de novo, pessoal, para que a gente consiga entender que a partir de agora a gente vai falar sobre prevenção de alagamentos. Né? Então, quando a gente trata de prevenção de alagamentos, a gente sabe que uma avaliação de risco ela é necessária para identificar as precauções necessárias para gerenciar possíveis pontos de alagamento. E é o que eu sempre falo para vocês, né? E que a gente precisa ter uma análise prévia. De tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma análise prévia. Né? Na verdade, eu sou aquela pessoa favorável a ter tudo planejado. Minha esposa sempre reclama comigo com relação a isso, que eu penso em tudo. Né? Mas se a gente pensa em tudo que pode acontecer, né, a gente já está se precavendo de riscos futuros ou riscos potenciais. Né? E é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Porque se a gente já está precavido, dificilmente alguma coisa vai acontecer que a gente não espere.
certamente vai acontecer alguma coisa que a gente não pensou, mas a grande maioria a gente já está pronto para elas. Por isso que a gente tem que gerenciar os possíveis pontos de alagamento, de forma que se o que puder vir a acontecer, eu já estou pronto para me defender, digamos assim. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma perfuração acontecendo e olha a quantidade de água vertendo para dentro da mina. Eu falei isso na aula passada, que dependendo do caso isso é importante, né? Daquela brincadeira da água mole e pedra dura, tanto bate até que cansa, né? Isso tudo pode acontecer, mas também pode acontecer de essa água não ser esperada, né? E aí que a gente tem riscos acontecendo, tá? Então se a gente observar isso aqui, ó, um vídeo que eu achei excelente chamado de chuva de pedra. ¿Vos crees que es mentira? Lo alcancé grabado, güey. E aí, qual de vocês teria coragem de trabalhar numa situação dessa aí? Fala pra mim. Qual de vocês se colocaria na posição de estar realizando qualquer que seja essa atividade que eles estavam fazendo aí nesse momento, tá? De você estar entrando no local que está alagado e com parte do teto caindo. Se vocês olharem com um pouquinho de carinho, eu terminei clicando sem querer, eu queria que vocês vissem, eu vou ter que... Essa parte do teto em cima aqui, onde tem a tela metálica, que o meu mouse não vai abrir lá, tá? Porque senão vai fechar isso aqui, e aí eu não consigo mostrar para vocês com o meu mouse. Mas que vocês olhem essa parte de cima da tela como ela está flexionada, logo aqui na frente do vídeo, né? E isso pra gente é perigoso, né? Quanto mais essa tela de proteção está flexionada, isso quer dizer que ela não está fixa o suficiente. Então quem está filmando está em risco de algum tipo de acidente acontecer contra ele. Na verdade, eu consegui agora. O mouse vindo aqui, ó, aqui em cima, mostrando que essa tela está solta. Ó, tem fragmento solto aqui, ó, e a pessoa está filmando. Tem água vertendo, né? E aqui a gente tem risco de queda. A associação de riscos aqui ela é enorme, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Antes da mineração abaixo da superfície da água, né, perto de fonte de água subterrânea ou trabalhos antigos, a água deve ser drenada ou bombeada para baixo do nível de trabalho atual. Ou seja, lembra daquele nível freático que eu falei para vocês? Tem um nível aqui, eu tenho que rebaixá-lo para que eu consiga trabalhar em cima de forma segura. Então eu tenho que fazer com que essa água ela mude, né, desse nível piezométrico que ela tem. Então é aí que a gente tem que trabalhar de uma forma mais segura. Mas se isso não for prático, uma distância mínima de aproximação segura deve ser determinada e mantida. Então, por isso que a gente tem que ter noção do ciclo hidrogeológico e do modelamento hidrogeológico daquela região. Tá? Porque quanto mais eu conheço o que eu estou fazendo, mais segura é a minha atividade. Quanto menos eu conheço o que eu estou fazendo, mais insegura é a minha atividade. E é aí que a gente tem que tomar cuidado com as ações que estão sendo realizadas. Tá? Então a gente tem que saber até onde e como a gente vai estar fazendo a nossa lavra. Tá? Opa, fiz besteira, gente. Cliquei num botão aqui que eu não deveria de novo. Ó, os professores de vocês estão bem ruins. Mas vamos lá. A gente sabe que a água da superfície não deve ser permitida a se acumular perto das minas e deve ser drenada ou bombeada. Ou seja, eu não posso ter concentração de água na minha superfície. Né? Por que disso? Porque essa água ela pode entrar dentro da mina. E aí me lembra até de um exercício que a gente fez, eu acho que foi na brincadeirinha lá do Kahoot, do quiz, sobre o posicionamento de uma caixa seca, por exemplo. Se a caixa seca está no local onde ela possa romper e essa água verter para dentro da mina, isso para mim é ruim, porque aí vai entrar sedimentos finos, vai entrar água, né? E aí isso pode ser complexo. Se ela está presa dentro do meu talude, né? Eu estou procurando alguma coisa para representar aqui. Talude de lavra, meu telefone, berma, tá? Se a minha caixa seca está nessa interseção aqui, ó, tá aqui embaixo, né? Vai romper para onde essa minha caixa seca? Se ela está toda presa aqui dentro. Agora se a minha caixa seca, vou tentar segurar tudo com a mão só, difícil. Cadê a câmera?
se a minha caixa seca ela está aqui, ou seja, para cá tem um barranco, e ela quebra, essa água toda verte. Entendeu? Então o que acontece aqui? Né? E essa aula, esse exercício foi pro pessoal de desenvolvimento, eu tô maluco, mas tudo bem. Mas vocês entenderam essa relação de como que está desenvolvida? Se essa caixa seca, por exemplo, ela vem a romper, essa água entra dentro da nossa mina, né? Então isso é bem complicado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso também. O pessoal de desenvolvimento vai entender o que eu estou falando aqui com relação ao exercício lá do Kahoot. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa água de superfície, que ela não pode ser acumulada e principalmente ela não pode ter risco de entrar dentro da nossa mina. Uma outra questão que a gente tem que ter muito cuidado, e quando isso não for possível, a gente tem que ter um realce adequadamente projetado e construído, né, para que essa água ela venha para um único ponto específico. Então eu tenho que ter um sistema de canaletas de drenagem que leve essa água justamente para onde eu quero. A água ela não pode ir para onde ela quer, ela tem que ir para onde eu quero, por isso que a gente é engenheiro, a gente está projetando isso, né? E ela tem que ter uma borda livre e que tem que ser monitorada de forma que eu conheça para onde essa água está indo e como ela está chegando. Vamos considerar que eu tenho uma abertura ali, né? Eu faço uma caixa de decantação, eu faço um realce com uma caixa de decantação e essa água, essa inclinação dela está levando para a minha via, tem que ser completamente ao contrário. Né? Essa borda dela ela tem que prender toda essa minha água de forma tranquila. A borda livre é para que a água consiga entrar, mas ela não pode sair. Nenhuma estrutura, represas, barragem de rejeito, instalações de armazenamento, infraestrutura de minas, estradas ou depósitos de rochas devem ser construídas sobre a área ocupada de qualquer operação subterrânea, se existir algum potencial de escavação na superfície. Ou seja, se a gente tiver qualquer uma desses tipos de estruturas, ali pode ser o ponto potencial da água drenar. E aí que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa possibilidade. Por isso que aí a gente evita de fazer isso sobre a nossa mina, para evitar que a gente tenha possíveis zonas de alagamento. Barragens subterrâneas, né, que é possível que a gente ter barragens subterrâneas. Instalação de armazenamento de água, barragem de lama, qualquer outra instalação de armazenamento que possa ser danificada e causar uma irrupção, devem ser projetadas e localizadas adequadamente para que não sejam influenciadas pelo movimento de solo induzido pela mineração. Ou seja, qualquer uma dessas atividades que possam romper e trazer água para dentro da mina, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é bem importante, tendo esses tipos de estruturas, né, que a gente tem um amplo conhecimento da mecânica dos solos. Você tem a disciplina de mecânica dos sólidos. Só que a mecânica dos solos é como que vai funcionar essa resistência, por exemplo, de um armazenamento de água, uma barragem de uma hidroelétrica, por exemplo, né, que a gente tenha uma barragem de rejeito de lama. A mecânica dos solos vai mostrar a resistência daquela estrutura, daquele dique de contenção. Então a gente tem que ter essas noções também para evitar com que eles se rompam e a água venha para dentro de uma mina. Aqui, por exemplo, pessoal, a imagem fala para a gente que são os trabalhos de fazer uma barragem para que a água seja barrada, seja parada, né? E isso pode ser construído através de alguns sistemas de contenção. Nesse caso ele fala muito para plantação, mas isso também pode ser utilizado para minas, que você consiga, para mineração, que você consiga barrar a passagem da água. Que é o caso aqui, a gente tem uma estrutura mais simples, onde você sela a água, você faz um sistema de selagem, né? Aqui bem mais simples, usando um material plástico, né, que é muito utilizado até em barreiras que tem risco de rompimento em obras civis, né, mas para que a água não consiga verter. Então aí você meio que sela aquela região, né, para que você não tenha riscos da água estar percolando, da água estar mudando de direção. Tá? Logicamente que essa imagem não é para mineração, assim como muitas das imagens que eu não vou mostrar nessa aula não são, porque a gente tem poucas ilustrações falando sobre esse tema disponível na internet. Geralmente o pessoal que tem isso aí trata como sendo um segredo empresarial, então eles não divulgam o que eles estão fazendo, né? Então fica difícil da gente ilustrar de forma real para a mineração, mas só para que vocês vejam como é uma atividade possível, né? Então, se as instalações de armazenamento de rejeito de águas superficiais se sobrepuserem a uma mina subterrânea, um programa de minimização de riscos deve enfatizar o desvio da água
e a drenagem de águas subterrâneas e a sólida prática de estabilidade de taludes. Ou seja, se eu tiver um rio, por exemplo, que possa estar passando por cima de onde eu estou realizando a minha atividade de mineração, não precisa ser exatamente em cima, pode ter uma camada de separação, mas ainda assim o ideal é que a gente desvie o rio. Sempre lembrando, desviar rio, córrego, nascente, qualquer uma desses quesitos, vocês têm que ter autorização ambiental para fazê-lo. Não é simplesmente, está me atrapalhando, vou tirar daí. Não é assim, tá? Eu lembro de uma empresa, né, aqui do Espírito Santo, que eles tentaram não mudaram, eles tentaram manilhar uma nascente, né, um córrego, e eles foram multados por eles manilharem. Por que eles manilharam? Eles botaram a manilha para fazer a estrada por cima, mas não tinham autorização do IEMA, que é o órgão ambiental aqui do Espírito Santo. Eles foram multados por conta disso. Multa pesada. Aparentemente não foi nada demais, mas só pelo simples fato de não estar autorizado você não pode mexer. Lei 12.651 de 2012 fala sobre isso. Então aqui, pessoal, é uma forma de você desviar, né, um curso hídrico, mas tem-se que tomar muito cuidado quando se trata de um desvio de um curso hídrico, tá? Como eu falei para vocês, eles precisam estar autorizados. E aqui na região da gente, aqui em Cachoeira Itapemirim, Marataízes, algumas pessoas fizeram desvios do rio de forma irregular, digamos assim, e algumas regiões estão sofrendo de seca, tá? Porque quando você desvia o rio ao bel prazer, muda todo o complexo. Se você não estudar muito bem esse desvio, você pode estar colocando outras pessoas em risco. Na aula passada a gente falou sobre o uso compartilhado da água, né? Não só a água superficial, da subterrânea, que ela tem uso compartilhado, a superficial também. Então você fazer uma barragem sem autorização, uma barragem sem estudos, né? Simplesmente fazer o barramento de uma água de forma descontrolada, você fazer um desvio de rio de forma descontrolada, isso tudo pode estar causando danos, né? Há estudos que dizem que, por exemplo, o rio Itapemirim, ele tem secado ano após ano por conta disso, de barragens irregulares ou por desvios em alguns pontos específicos, né? Principalmente das nascentes do rio. Porque antes, né, na época não do descobrimento, mas na época imperial, né, há estudos de que falam que esse rio Itapemirim ele era, né, navegável, né, e hoje em dia um caiaque bate com fundo na pedra, né. Isso pode ser um dos fatores que estejam acontecendo. Não estou afirmando, mas estou falando que pode ser um dos fatores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas atividades de desvio e barragem de rios e cursos superficiais. Esse aqui é um caso emblemático que a gente tem, né, o desvio do Rio São Francisco. Isso aqui é só para mostrar para vocês mesmo o que pode estar acontecendo, né, que é uma obra bem antiga, né, do Rio São Francisco, que está trazendo água para outros locais, né, da nossa sociedade. E eu não vou entrar em questão política nenhuma aqui para falar quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez, mas só para que a gente mostre que com o desvio desse rio a gente tem que estudar muito para ver se não vai trazer problemas, né? Porque um fluxo natural de um rio, quando você faz um desvio desse porte que está sendo feito, algum local vai sofrer, e a gente não tem noção qual é o local que vai sofrer. Pelo menos eu não tenho esse acesso a esse dado. Mas certamente em algum local você conseguiria minerar ali próximo, você teria uma mina subterrânea mais segura, tá? Principalmente pelo fato aqui de você estar selando a base do rio, tá? Então aqui você não tem percolação, a não ser que tenha uma obra mal feita que você tenha infiltração nesse ponto específico, tá? Então o monitoramento deve incluir a verificação da estabilidade das estruturas de uma base regular, mantendo uma borda livre de tempestade adequada e tendo estruturas de desvio para lidar com o transbordamento. Então, quando você faz esse estudo para evitar um alagamento, você tem que ver diversas coisas que vão acontecer, tá? Como é que vai funcionar? Esse meu monitoramento, eu sempre tenho que estar analisando se esses meus sistemas eles estão funcionando de forma segura. Se transbordar, o que vai estar acontecendo, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando no plano A, B e C, né? Sempre já ter isso planejado e isso estudado. Só assim a gente evita os alagamentos. Então, por exemplo, aqui na construção de um dique, tá? A gente sabe que dependendo de como essa água vai estar vindo, né? A gente tem as pressões acontecendo, né? Aqui a gente pode ter um processo chamado de
infiltração, ou que no futuro isso pode se transformar em uma liquefação, como está sendo mostrado nessa imagenzinha aqui mais à direita, porque a gente tem que o material ele começa a se comportar como um fluido, escorre empurrando a estrutura que pode se romper, isso no caso de um barramento de água, né? E ao sofrer a liquefação, tá? Então, ao sofrer a liquefação, essa área afetada pode perder completamente a sua resistência, tornando o ponto fraco na sua estrutura, e a barragem pode entrar em colapso a partir desse ponto, que mais ou menos é o que dizem que aconteceu na mina de Brumadinho, um processo de liquefação no fundo da barragem, e ali veio acontecer um rompimento do dique e o transbordamento. O que isso tem a ver com a gente? Se isso acontece próximo de uma mineração subterrânea, essa água toda ela pode estar fluindo para dentro da mina, e aí a gente ter um potencial alagamento. Tá? Então os rejeitos não devem ser usados para preencher a subsidência da superfície acima das minas em funcionamento, devido ao potencial risco que eles têm de liquefação e alagamento através de uma abertura de subsidência relativamente pequena. E aí a gente tem riscos potenciais normalmente associados a essa atividade. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado até com o material que a gente está fazendo, com possíveis barramentos de água nas nossas minerações. Então, isso foi a causa que aconteceu na mina de Mufulira, na Zâmbia, onde 89 pessoas vieram a morrer em 1970. Pô, faz bastante tempo, eu sei disso. Mas ainda assim, são riscos que ainda podem continuar acontecendo. Então, uma coisa importante que a gente tem que fazer, tendo essas noções, é como que vai acontecer a nossa drenagem de mina, né? E a drenagem de mina é importante que, em alguns casos, a gente faz as aberturas iniciais no terreno para drenar os canais, os massas de rocha úmida, né? E isso gera para a gente vantagens, mas o procedimento pode ser complicado por uma ou mais das seguintes condições. Uma delas é a água em alta pressão, água quente ou gás dissolvido, que aí a gente tem risco, principalmente com gás dissolvido, né? Que aí vem pressão muito alta e esse gás, quando ele solta, né, dependendo de como esteja, se tem possibilidade ou não desse gás ser espalhado, e dependendo se ele for tóxico ou não, isso pode ser ruim. A gente tem uma possibilidade de ter um terreno fraco, instável em contato com a água, que flui sobre alta pressão, e aí a gente tem uma instabilidade muito maior. A gente tem uma lama ou calcário causando ou aumentando a erosão, e aí a gente vai ter riscos muito grandes para a nossa estabilidade, né? Localização incerta do solo úmido dos canais de águas superficiais, aí essa localização incerta do solo úmido pode ser a zona de capilaridade que a gente tinha, ou uma taxa incerta de entrada de água, que aí você não consegue entender ou se planejar adequadamente para como você vai drenar. Se você tem uma certa taxa de água que ora ela é maior ou ora ela é menor, você não consegue ter um planejamento para o dimensionamento dos sistemas de drenagem de água, né? Então a drenagem ela pode ser realizada desenvolvendo uma abertura na fonte de água, então você faz uma abertura específica para acumular a água num ponto único, né? Onde a água ocorre em pequenos canais através da percolação, em uma rocha forte o suficiente para resistir à erosão, e o rumo pode ser continuado até que o fluxo desejado seja obtido. Ou seja, isso tudo é você fazer pontos para que a água saia de forma mais suave possível, né? Então a gente vai conseguir drenar essa nossa água num ponto específico, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, é o conceito de rebaixamento e controle das águas. Lembra lá do tal do TAIS, do cone invertido? É uma forma da gente realizar um rebaixamento, né? Então quando você realiza o rebaixamento e você monitora o nível do lençol freático, você consegue controlar isso, mas é um processo que ele é caro e ele pode ser confuso, né? Por quê? A confusão que acontece nesse ponto específico é o fato de que há zonas de recarga. E quando há recarga, você sabe que não é algo tão simples. Na verdade, quando tem recarga, você sabe que a água está saindo de um lado pelo seu furo, né, pelo seu poço perfurado para bombeamento, e você tem água entrando lateralmente. Então você não sabe exatamente qual é essa zona de recarga por conta do tempo, da chuva e tal. Mas é uma opção que a gente tem e muito utilizada, tá?
Então esse encarecimento significativo incentivou nos anos 50 o desenvolvimento de técnicas práticas para ensaios e análise em aquíferos, direcionamento para o abastecimento de água e irrigação, como a gente tem as propostas de Musták, Thais, Jacob e Hantucci, entre outros, e esses métodos foram depois adaptados a soluções de problemas de rebaixamento do lençol freático, onde o que mais é utilizado, pelo menos o que eu mais gosto, é a proposta de Thais do cone invertido. Né? Quando aplicado na indústria de mineração, os processos de rebaixamento do lençol freático e controle de águas por criar o cone extensivo de depressão, o cone de Thais, causam benefícios principalmente por reduzir os custos de explosão quando os minérios estão a seco, menos emulsão explosiva, menos a nossa emulsão utilizada, né, a emulsão seja ela bombeada ou encartuchada, ela também é reduzida, reduzindo até os custos de transporte e o desgaste das máquinas e também melhora a trafegabilidade e a qualidade do minério. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de como eu vou estar fazendo esse rebaixamento do lençol, eu posso melhorar meu transporte, minha ventilação, meu desmonte, minha estabilidade. Então, a gente tem diversas áreas diferentes que vão ser melhoradas, ainda que seja num processo que ele é complexo, que é o rebaixamento de um lençol freático. Tá? Mas se eu consigo fazê-lo de forma sustentável, né, que é economicamente válido o processo, isso pra gente é muito bom. Tá? Uma outra questão que a gente tem são os drenos horizontais, né, que eles são particularmente usados para despressurizar os taludes, mas a sua efetividade depende muito da condutividade hidráulica que está sendo acionada, ou seja, aquele tempo que a água demora para fluir. Né? E os drenos são especialmente efetivos para reduzir as cargas de fluxo acumuladas em períodos de fortes precipitações, que causa grandes infiltrações de fluxo nos taludes. Assim como aquele vídeo que a gente viu lá no início da aula de hoje, onde foram feitos vários furos, né, na lavra, né, para que a água possa fluir. O que a gente não pode ter, por exemplo, é água caindo do teto, né, o tempo inteiro. Parece que está chovendo dentro da mina, isso é ruim. Né? Então o ideal é que a gente tenha esses drenos acontecendo para que essa água esteja vertendo, o que inclusive vai diminuir a nossa pressão hidráulica sobre a nossa rocha. Tá? Então, quanto mais a gente tiver o controle a partir desses drenos do fluxo da água, que a água vai estar toda fluindo para um único lugar, melhor. E se a gente pensar que essa água está sob pressão e você tirou a pressão, a água vai inverter tudo para esse ponto específico. Né? A água mole quadratura, tanto baixa até que cansa, ela vai achar um local para sair. Esse caso ele mostra drenos em minas a céu aberto, tá? Mas isso também se aplica a drenos subterrâneos. Quanto mais você faz esses drenos, esses furos, tá? Onde você tem um nível estático aqui, né, da água, mais essa água ela vai estar sendo vertida por esses drenos, tá? Então a água vai estar saindo, você vai colocar uma bomba embaixo e você vai tirá-la. E assim você consegue também reduzir esse seu nível freático, tá? Aqui ele estava falando sobre uma atividade superficial, né, de uma mina a céu aberto, de um talude a céu aberto, não necessariamente uma mina, mas isso também se aplica a atividades subterrâneas. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é a cimentação, ou grouting, né, que ele pode ser utilizado para reduzir o fluxo de água para frente de trabalho, mas a redução do fluxo é geralmente acompanhada por um acúmulo de pressão e por trás dela a gente pode ter um problema, um perigo, principalmente porque a água ela quer sair. Eu selei, fechei aqui. Né? Então se isso aqui está fechado, a água que antes tinha uma aberturinha de nada para sair, a partir de agora não tem mais. Então ela vai ficar forçando. Por isso que junto do grout, o interessante é você, num ponto específico, você fazer um furo, né? Do exemplo que a gente acabou de ver ali, né? Dessas zonas de despressurização para que essa água possa sair. Então eu selo onde eu quero e eu libero a água no local já específico que eu conheça, que eu consiga controlar aquela questão. Tá? Na construção de uma abertura, de um túnel, uma boa prática, rejuntar e depois realizar furos de liberação após o tunelamento, que vai passar por aquela área, fazendo com que a água seja drenada em direção aos poços específicos. Então eu consigo dar direção à água. Essa é a grande questão, pessoal. A água, ela, não é que eu vou evitar 100% que a água entre. Ela vai entrar, mas ela tem que entrar onde eu quero. Ela vai entrar onde eu consiga controlá-la. E essa é a grande importância do que a gente está fazendo. Então o grout ele pode ser utilizado para controlar a água no shaft, na abertura dos túneis, e raramente ela vai parar, né,
onde a gente tenha solo fraco, né, o solo mais fissurado, tá? Então a água vai entrar, então eu preciso controlar essa noção, reduzir o vazamento de reservatórios, especificamente sobre barragem, e consolidar e fortalecer o nosso terreno de forma que a gente consiga garantir que aquele ponto específico vai estar forte e sem a presença de água. Nesse vídeo específico que a gente tem aqui, deixa eu fazer isso aqui, a gente tem o uso de cimento projetado numa frente do lado específico, tá? Estou de volta. Então, pessoal, a gente pode ver aqui uma aplicação de cimento projetado clássico, simples, sem nenhum problema. Provavelmente esse cimento projetado não é utilizado para contenção de água, provável, não posso garantir. Mas só para que a gente entenda que essa é a funcionalidade de um sistema de grout, tá? Que a gente vai fazer a cimentação. Dependendo da classificação geomecânica, essa cimentação ela vai ser maior ou menor, né? Essa espessura vai ser maior ou menor para garantir maior estabilidade dessa minha abertura, tá? Mas para a gente entender que quando eu faço isso eu estou selando aquela região e ali fica mais difícil da água percolar. Se o grout começar a trincar e começar a verter água, você sabe que ali você necessariamente tem que fazer um ponto de despressurização, porque a água vai estar fazendo muita força, tá? Então isso acontece, mas acontece com uma quantidade de vezes muito menor, tá? Uma outra coisa que a gente tem é o freezing, tá? Que é o congelamento do solo. E ele tem sido amplamente utilizado para controle de água subterrânea e apoio à escavação e mineração, e ele tem sido construído desde o século XIX, principalmente em países frios. Aqui no Brasil ninguém vai usar o freezing porque ele é caro, né? Então, para que a gente possa ter a realização desse tipo de atividade, o solo é congelado e é utilizado tubos de refrigeração para converter a água em gelo, e o material congelado é resultantemente forte o suficiente para permitir que um shaft ele seja afundado em solos profundos e saturados, mas isso pode ser em qualquer tipo de abertura, tá? O líquido de refrigeração ele flui através de tubos instalados nos furos, que podem ter temperaturas abaixo de 150 graus, né? E depois que ele é congelado, é necessário muito menos energia para mantê-los congelados, então o custo inicial ele é alto, depois vai se mantendo mais baixo, tá? Então aqui a gente tem uma visão de um grout, né? A tubulação vai congelando aquela região, evitando com que a água ela possa verter para dentro da mina, e aí você tem uma atividade mais segura, né? Então aqui provavelmente passava aqui na lateral alguma água subterrânea e eles congelaram aquele ponto específico para garantir que a atividade aconteça sempre no seco, tá? Agora imagina o frio que não deve ficar nessa região depois que o pessoal faz o uso dessa metodologia. Uma outra questão que a gente tem muito clássica, que a gente tem que tomar bastante cuidado com ela, é o bombeamento de águas residuais, né? Onde o sistema de bombeamento de capacidade ainda moderada apresenta complicações que exigem especialistas, mas deve ser guiado por aqueles que estão totalmente familiarizados com os planos e objetivos mais amplos do trabalho. Por isso que é importante vocês verem, né, em hidráulica e hidrologia sobre questão de bombas de recalque, como é que funciona, estágios de bombeamento, porque a gente precisa entender que saber como bombear uma água é importante. Dependendo de quão profunda é a sua mina, você não consegue bombear tudo de uma vez para a superfície. Então você tem que entender que você vai fazer estágios de bombeamento. Você vai tirar água de um ponto, vai trazer para o outro, desse ponto você vai trazer para outro, desse ponto você vai trazer para outro, e assim você vai, para que você não precise ter
bombas muito grandes, que você não precise ter bombas muito potentes, para que essas bombas elas não sofram muita perda de carga também, porque quanto mais alto você vai ter que fazer mais força sobre ela, você vai ter mais curvas e assim por diante, então isso tudo é bem importante, né? Então a necessidade de bombear qualquer fluxo de água com total confiabilidade significa pelo menos uma unidade de bombeamento mais uma sobressalente equivalente. Ou seja, eu preciso ter unidade de bombeamento reserva, para que se uma quebrar eu tenho outra, né? Além de que, como a gente tem aqueles influxos inesperados, né? Se de repente tem uma quantidade muito alta de água, eu preciso ter duas bombas funcionando ao mesmo tempo para tirar tudo que está acontecendo de dentro da mina, que é o que a gente vê agora. Em um sistema de 3 unidades, qualquer dois deve ser capaz de bombear o influxo máximo da água, né? Então sempre tem que estar pronto para tirar o máximo possível de água de dentro da mina, ainda que venha aquele famoso caso de chover todo previsto no mês em um único dia, né? Então a gente sempre tem que estar preparado para esses pontos específicos. Então, no projeto de estação de bomba, a gente sabe que os objetivos dessa estação de bombeamento incluem que devem ser fornecidas unidades suficientes de todos os componentes essenciais para que qualquer um possa ser reparado enquanto os outros lidam com o maior fluxo esperado, ou seja, se em caso de algum acidente ou uma quebra, os outros sejam suficientes para garantir o bombeamento. É aquele famoso caso. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Se quebrou já era, né? Então quem tem 3 tem 2, ainda que só tenha 2, enquanto o terceiro está funcionando, esses 2 são suficientes, né, para que a gente sempre esteja pronto para qualquer eventualidade. Normalmente isso requer unidades sobressalentes com válvulas e passagens apropriadas e um guindaste capaz de mover os mais pesados para que a gente faça essa movimentação e conserto do que a gente tenha, né, das nossas atividades. E aqui a gente sabe que é uma forma de realizar esse bombeamento, né, com bombas submersas, por exemplo, para retirar toda essa água e levar para fora. Ah, Gleiton, mas isso está em céu aberto, eu sei, mas como eu falei para vocês, é difícil achar imagens que retratem o mundo subterrâneo. Então a gente traz exemplos a céu aberto do que é utilizado no subterrâneo. As bombas e todo equipamento elétrico devem ser protegidos contra inundações para evitar que você tenha sistemas aí que possam ser perdidos e você não conseguir trabalhar, a não ser que sejam bombas submersas, né? E aí fica mais fácil da gente estar trabalhando. Um armazenamento suficiente deve ser fornecido em reservatórios ou outros para que a gente consiga garantir que toda a água vá para um ponto específico do bombeamento. E as bombas verticais ou submersas devem ser usadas para retirar a água do reservatório e aí a gente garantir esse bombeamento ideal. Em condições severas, a sala de bomba deve ser protegida com uma porta de pressão adequada e um elevador para o acesso e ventilação. Então tem que ter uma sala específica, principalmente depois que você faz o estudo hidrogeológico, você sabe que você tem um risco de inundação, então ali você tem que tomar muito cuidado e deixar a sua casa de bomba bem protegida, tá? Controle suficiente, geralmente pelo menos partida e paradas automáticas, alertas para água em pressão e proteção para as bombas e motores devem ser fornecidos, principalmente pelo fato de que aqui se trata de uma questão importantíssima. Imagina você ter a água em pressão sendo levada para fora e você não tem pontos para que você faça alarme mostrando para pessoas que está acontecendo esse bombeamento e alguém ali possa passar próximo de uma mangueira, alguma coisa nesse sentido, e sofrer um acidente. É bem importante que a gente tenha essas proteções necessárias. A ventilação deve ser utilizada conforme necessário para a operação normal e de emergência, descarregando ar quente na mina ou devolvendo à superfície se ambos forem questionáveis, resfriando mecanicamente ou aumentando a temperatura da água descarregada. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com relação a essa água. Se estiver num ambiente muito frio, o sistema de ventilação tem que aquecer. Se estiver numa situação muito quente, o sistema de ventilação tem que resfriar. Então, a associação da água também é importante. A gente viu isso na aula passada, se eu não me engano, que a água, ela pode passando pela rocha, ela pega a temperatura da rocha. Se o grau geotérmico estiver trazendo calor para dentro da mina, essa água que está fluindo para dentro vai estar esquentando a minha operação. Se ela está esquentando, eu tenho que monitorar essa temperatura também, para que eu consiga controlar a temperatura da mina. Então isso tudo é bem importante para a gente, tá? A primeira decisão necessária no projeto de um sistema de bombeamento é bombear a água suja ou remover os sólidos para permitir o uso de bombas de água limpa.
Sempre lembrando que bombas que trabalham com águas sujas tendem a quebrar mais, tá? Porque, querendo ou não, a água suja, as partículas vão passando por dentro dos mecanismos da bomba e isso tende a gerar mais corrosão pelo impacto que isso pode estar causando, pode gerar acúmulo de sujeira, isso transforma a gente num processo mais caro, por mais que elas sejam, né, de certa forma, um processo mais simples que você só tira água e bombeia para cima. Mas quando eu trato de bombas de água limpa, isso quer dizer que eu tenho que fazer um processo de decantação da água, dos sólidos, né, para que eu consiga bombear só a água. Então isso dependerá de vários fatores, incluindo o volume de água a ser bombeado, as propriedades da água, a profundidade dos trabalhos, a vida útil esperada da mina e demandas e restrições quanto ao descarte e reutilização da água. Vamos lá. Vamos pensar comigo que eu estou a 1.500 metros de profundidade e eu preciso bombear a água em 6 níveis diferentes. Você vai bombear uma água suja ou uma água limpa? Vou dar 5 segundos para você pensar, eu vou ficar paradinho aqui, né? Quem respondeu que vai bombear água suja, eu tenho uma má notícia para te dar. Você vai estar bombeando algo mais pesado. Você vai estar gastando mais dinheiro. É muito melhor eu fazer uma bacia de decantação, tirar o sólido e bombear só água limpa, é mais barato, né? Então o processo demora mais, eu preciso de uma área maior para decantação, mas eu consigo tirar água mais baratamente, de forma mais barata, economicamente mais viável, tá? Então isso que já traz para a gente que se a quantidade de água for muito grande a ser bombeada, talvez não seja possível controlar isso. Mas se eu for pensar diretamente nessa profundidade do meu trabalho, é melhor tirar uma água limpa, tá? É mais barato. Então aí a gente tem essas noções, mas uma questão importante é a gente pensar nas restrições quanto ao descarte da água. Quando eu for colocar água, né, tirei a água de dentro da mina, onde que eu vou colocar essa água? Eu vou simplesmente chegar lá na superfície e vou soltar ela na natureza? Então essa água ela tem que estar limpa, ela não pode estar suja. No final aqui da aula de hoje, a gente vai até trazer o que a gente tem de norma, né? Acho que é do CONAMA, eu sou horrível para lembrar de nome, mas a norma do CONAMA ele fala sobre esse descarte de água que a gente tem, tá? Então aqui o que a gente tem, pessoal, é uma forma, né? Logicamente que ninguém vai fazer exatamente isso em uma mina subterrânea, mas a gente tem estações de tratamento de água, onde você vai fazendo algumas aberturas, né? A água entra por um ponto, e aí você vai deixando com que esse material sólido, né, ele seja decantado, e aí você vai fazendo essas separações até que você tenha apenas água limpa, né, saindo. Isso a gente tem no sistema, a gente tem o sistema de separação de água SSAO, de água e óleo, né? A gente tem o sistema desarenador, que eles funcionam também dessa forma. Não sei se você já viu isso em mineração meio ambiente, a gente tem células separadas uma do lado da outra, e a forma com que a água vai passando, você vai separando, que você tem de sólido, você tem de líquido, que você tem de óleo, que aí você consegue tirar isso tudo de uma forma muito mais limpa, né, para devolver para a natureza. E o princípio é basicamente o mesmo desse sistema desarenador, separador de água e óleo. É o mesmo sistema que a gente tem na região. Então esse é o princípio básico que a gente tem nesse sistema. Então minas profundas com grandes volumes de água e longa vida útil deverá fornecer águas tratadas, ou seja, águas limpas com alto custo de capital, mas menor custo operacional para quem faça o processo, pelo simples fato que eu falei para vocês, que é mais barato eu tirar uma água limpa do que eu tirar uma água suja de dentro da mina, por conta dos níveis que eu vou ter que fazer nessas zonas de bombeamento. Minas rasas com baixo volume de água e vida útil mais curta, a gente pode fazer esse bombeamento de água suja, que é bem mais simples para a gente e não demanda de tanto recurso, né? Porque a gente já tem mais raso, então é mais fácil bombear em menos níveis ou nem ter nível, fazer um bombeamento direto. Uma sequência de mineração descendente com desenvolvimento progressivo favorecerá um sistema de bombeamento em etapas, onde eu consigo fazer um bombeamento de um nível para o outro e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, qual o método de labra que eu posso fazer? Um bombeamento de água direto, e qual o método que eu posso fazer esse bombeamento em níveis, em etapas? Responde para mim no fórum lá, por favor, e eu quero ver se vocês realmente estão prestando atenção na aula. Eu já fiz pergunta antes,
E vocês não me responderam, e vocês acham que eu não estou ligado, que eu não estou lembrando. Mas tá tudo aqui, ó. Quero ver se vocês realmente estão assistindo a aula ou estão só dizendo pra mim que estão assistindo a aula. Responde no fórum, que aí eu quero saber o que vocês estão que vocês pensam sobre esses dois casos. Eu quero um método de Labra, onde eu consigo fazer um bombeamento direto, e eu quero um método de Labra que eu consiga fazer um bombeamento em etapas. Uma mina com grandes extensões verticais e laterais favorece um bombeamento em etapas. Tá, então eu quero que vocês... esse aqui já fica como resposta da anterior. Mas quando a gente tem grandes extensões verticais e laterais, isso se aplica um pouquinho ali ao sublevel cave, pode ser? Né? Tem grande extensão lateral, grande extensão vertical, isso favorece pra gente. Tá. Uma mina rasa com extensão vertical limitada favorecerá bombeamento de elevação única, que aí já favorece um pouquinho, né? E fica mais fácil pra gente estar trabalhando. Quanto à eliminação dessas águas residuais, ou seja, eu já bombeei, já tirei ela de dentro da minha mina, né? Como que eu vou eliminá-la? Então a gente precisa ter esse conhecimento de que toda a água e sedimentos associados removidos da mina devem ser descartados na superfície ou então reciclados. E isso é muito importante, pessoal. Eliminar água é importante pra gente. Eu tenho que tomar cuidado porque essas minhas aulas vão para o YouTube, não são restritas. Mas eu já vi algumas palestras, né, na minha época de faculdade, 2007, 8, 9, 10, lá naqueles longínquos tempos. Estou ficando velho, né, não tem como negar isso mais. Alguns cabelos brancos não negam isso. Mas antigamente o pessoal falava, nada, joga água na natureza. É tão pouca a concentração de resíduos, de reagentes que a gente tem, que isso não vai fazer diferença. Joga lá que a natureza resolve, né? Mas enquanto todo mundo estiver pensando que a natureza resolve, que a gente começa a ter problema, né? Porque não é tão simples assim. Não é simplesmente solta para a natureza e a natureza vai dar o jeito dela que a gente vai resolver as nossas problemáticas aqui. Você está pensando no seu umbiguinho, mas isso pode estar trazendo problema para quem está lá na frente. Como eu já falei, todos esses procedimentos, gente, utilizam recursos naturais que são compartilhados. A água não é só nossa, né? A gente está usando aqui, está devolvendo para lá e quem está na frente que se exploda. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ter muito cuidado porque toda a água e os sedimentos devem ser removidos da mina, devem ser descartados na superfície ou reciclados de forma segura, tá? De forma controlada. Em muitas minas, a água subterrânea é uma fonte importante da operação de processamento e outras operações de superfície, então eles reutilizam essa água. E a reutilização dessa água é importante, porque aí você evita de estar pegando água nova. Alguns processos, por exemplo, eles dizem que eles usam apenas 10% de água nova, de essa entrada, né? Porque querendo ou não, a água vai se perder no meio do caminho, mas eles têm uma entrada inicial e aí eles conseguem manter sempre 90% daquela água utilizada de volta no processo, seja para uma umectação de via, seja para o beneficiamento. Então eles conseguem fazer essa reutilização, que é bem importante e bem seguro da gente fazer isso. Em alguns casos, a água da mina tratada adequadamente pode ser uma fonte importante para a comunidade circundante, e isso aqui é uma questão muito importante. Eu estou fazendo um rebaixamento de um aquífero ali dentro do lençol. Estou tirando a água para bombeamento para cima, vários postos de bombeamento, tirando água, rebaixando o lençol. Só que o que você está rebaixando o lençol para você está tirando o lençol de alguém, tá? Se você está tirando a água do lençol de alguém, você, por exemplo, pode estar tirando um pocinho daquele pessoal lá do sertão do Nordeste, né, que o poço artesiano era a fonte de água que eles tinham. E aí você rebaixou o poço do cara que tinha 30 metros e a partir de agora o nível está em 70. Né? Então ele não vai chegar na água nunca, porque o poço dele secou. Né? Então esse uso, por isso, novamente, enchendo o saco de vocês com relação a isso, esse uso, né, da água subterrânea, ela tem que ser muito, muito, muito estudada com o modelamento do que a gente está fazendo, né? Porque se esse meu modelamento ele não for o ideal, né, então a gente vai estar ali nesse ponto específico, pessoal, a gente vai estar tirando água de quem precisava, né?
E quando você tira a água de quem precisa, você está tirando justamente daquelas pessoas menos favorecidas. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é que a água descarregada no ambiente natural deve atender os padrões de qualidade da água aceitos internacionalmente. Não é simplesmente tirar e jogar fora. A gente tem que seguir padrão e esse padrão ele tem que ser cumprido. Tá? Então a gente tem que fazer estudos, por isso que muitas dessas empresas elas têm análises laboratoriais para ver como é que essa água está saindo, para que a gente garanta que toda a nossa atividade ela está sendo segura e bem realizada, né? Que a água está saindo límpida ou pelo menos chegando nos padrões necessários de qualidade da água. E esses padrões de qualidade são referidos aos efeitos que podem produzir como efluente ambiental ou quando a sua descarga é feita em águas superficiais. Portanto, esses padrões têm que ser relacionados ao tipo de uso e aonde eles vão ser destinados essa água. Isso me lembra, nada a ver com minas subterrâneas, isso me lembra lavra de areia em leito de rio. Vocês sabem como é que funciona? Sabe como é que funciona? Então me responde aí, como é que funciona a lavra de areia em leito de rio? Fala aí pra mim. 5 segundos de novo para você pausar o vídeo, me responder e voltar à nossa aula. Cinco segundos. Agora você já me respondeu. Espero que tenha me respondido. A lavra de areia em leito de rio ela é utilizada com dragagem, né? Que eles põem um tubo ligado a uma bomba que você vai fazer a sucção da água. Essa água que vai ser puxada, né, para fora do rio com areia, ela é colocada no que a gente chama de porto de areia. E esse porto de areia tem água, né? Porque você está tirando a água do rio, está depositando ali, a areia fica, porque você vai fazer um sistema de sedimentação, você vai criar uma pilha de areia, a água vai escorrer lateralmente e essa água volta para o rio. Essa água que volta para o rio, ela volta com força. E ali você vai gerar um turbilhonamento da água, né? Porque eu tenho um rio nessa direção, a água que está saindo do meu porto de areia está vindo nessa direção. Então aqui eu tenho encontro. Quanto mais rápida essa água está encontrando o rio, mais eu vou gerar turbilhonamento. Eu saio de regime laminar, que estava aqui, entro no regime turbulento, nesse ponto específico. Então ali, por exemplo, um peixe não vai conseguir nadar de forma tranquila. Eu vou gerar uma turbidez maior da água, porque vai ter sedimento rolando ali dentro. Então ali especificamente a luz não vai entrar. Então naquele ponto, se esse encontro for muito forte, ali eu vou ter uma zona que pode prejudicar a vida, né, a biodiversidade naquele ponto específico. Estou sendo exagerado? Estou não, porque tem muita água que volta com muita força, né? Então ali você tira algumas espécies e você termina colocando outras invasoras, por exemplo, que precisam de menos luz e assim por diante. Então é necessário muito cuidado no que a gente está fazendo nesse retorno da água para a natureza, né? Então a resolução CONAMA 357 de 2005, no seu artigo 34, não sei porque tem esse 34 que não existe depois do artigo 9º, todo mundo contra de forma direta. No artigo 34, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direto ou indiretamente nos corpos de água, desde que obedeçam condições e padrões previstos neste artigo, resguardados outras exigências cabíveis. Tem que ter isso e pode ser que tenha outras coisas a mais, nunca coisas a menos. Tá? Então ele fala no parágrafo 1º que o efluente não deve causar ou possuir potencial de causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Lembra aquilo que eu falei para vocês lá dos reagentes sendo jogados dentro do curso hídrico? Não pode. Né? Os critérios de toxicidade previstos no artigo 1º devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando os organismos aquáticos e realizados no efluente. Então você vai lá e faz essa análise de como você está lançando essa água, né, de volta nesses cursos. Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nessa resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os parágrafos anteriores. Então, quando a gente não tem essas condições e padrões previstos, a gente não precisa tomar cuidado com relação à toxicidade. Mas o artigo 4º, o parágrafo 4º, ele é bem
específico quanto ao lançamento de efluente. Muito cuidado. pH entre 5 a 9. Tá? Ele nem pode ser muito básico, nem pode ser muito ácido. Então aqui a gente toma cuidado com a drenagem ácida de mina. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, sulfetos ou sulfatos ali sendo carreados, a gente tem que ver como que está esse nosso esse nosso pH, nossa relação de acidez, né, da nossa água. Nem pode estar ácido, nem pode estar básico. A temperatura tem que ser inferior a 40 graus, sendo que a variação de temperatura do corpo recebedor não deverá exceder 3 graus na zona de mistura. Preste atenção. Lembra que eu falei para vocês que dependendo do grau geotérmico, a água ela pode esquentar. Então, se ela esquenta, eu não posso lançar água acima de 40 graus na superfície. Não pode ser acima, mas vamos considerar que a água daquele rio ali está passando em 6 graus. Água fria? Não, 20 graus. 6 graus é sacanagem. 20 graus, então eu não posso ter uma água em 24 graus sendo lançada naquele ponto específico. Se o rio está em 6, está em 20, a água que eu estou lançando no rio ela tem que estar no máximo em 23 graus. Tá? Pode estar mais frio? Pode, não pode estar mais quente. Materiais sedimentáveis, eles têm que ter até 1 milímetro por litro em testes de 1 hora em cone de Inhofe, que são esses cones representados aqui embaixo, para ver como que a gente está tendo essa sedimentação. Para lançamentos em lagos e lagoas cuja velocidade de circulação seja praticamente nulas, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. O regime de lançamento com vazão máxima de 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que está acontecendo essa vazão desse nosso efluente para o nosso curso hídrico. Tá? E quando a gente trata de óleos e graxas, a gente tem algumas relações que óleos minerais eles podem ter até 20 mg por litro e óleos vegetais até 50 mg por litro, e a gente tem que ter ausência completa de materiais flutuantes nesses nossos resíduos, nessas águas residuais que vão ser tratadas como efluentes. Tá? Além disso, a gente tem que, para finalizar, os padrões de lançamento dos efluentes, que elas seguem a tabela a seguir. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que o arsênio ele só pode ter 0,5 mg por litro, né? Onde o fluoreto, por exemplo, pode ter até 10 mg por litro, o ferro 15 mg por litro, manganês 1 mg por litro. E quando a gente trata, por exemplo, do mercúrio, que era muito utilizado lá para o pessoal do garimpo de ouro, né? Mercúrio baixíssimo. Meu telefone reconheceu alguma coisa que eu falei aqui e abriu. O mercúrio tem 0,01 mg por litro, né? Que a gente pode ter nesses nossos efluentes, então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é com o clorofórmio, o dicloretano que a gente tem, os fenóis, o tetracloreto, que também são problemas que a gente tem que tomar muito cuidado com eles, com relação aos nossos efluentes. Então aí, pessoal, a gente vê que a nossa drenagem, o bombeamento, não é simplesmente tirar a água e jogar fora. É tirar a água e saber como a gente está jogando fora. Como que a gente está tirando. Poxa, se eu estou fazendo o rebaixamento de lençol, eu posso levar para a comunidade próxima, né? Fazer um uso consciente do que é da nossa água, dos nossos recursos naturais. Não é simplesmente não serve para mim, vou jogar fora de qualquer forma e acabou. Não, a gente tem que estudar, saber o que a gente está fazendo, para evitar com que essas nossas atividades gerem mais problemas no futuro, né? Para outras pessoas. Não é só a gente que tem que estar ali ou que tem que ter as suas responsabilidades. Né? Então é importante que durante essa fase de condicionamento, pessoal, a gente consiga entender que novas ações elas vão estar acontecendo. E se novas ações vão estar acontecendo, a gente tem que estar preparado para tudo que vem pela frente. Então a gente já falou sobre a modelagem da água, que a gente tem que saber por onde a água vem, seja ela por chuva ou não, então a gente tem que conhecer o ciclo hidrogeológico. A gente tem que saber como é que funciona os processos, né, dos níveis freáticos, quando a gente trata de água subterrânea, lá dos modelos de Tais e tal. A gente tem que saber como é que funciona o bombeamento, como é que funciona o fluxo a céu aberto, né, de águas superficiais, para que essa água não verta para dentro da nossa mina. A gente já sabe como que tem que drenar. A gente tem que saber
quanto pode chover naquela região e quanto de fluxo pode entrar na nossa mina, para que a gente consiga determinar, através de conhecimentos hidráulicos, né, de hidrologia e de hidráulica, que vocês já viram, como que eu vou fazer esse meu dimensionamento de bombas, né, para que eu faça essa extração de água ali de dentro da minha mina. Isso tudo é muito importante para a gente, né? Eu preciso saber, então, para finalizar, o quanto de água, né, que vai estar sendo tirada e a qualidade dessa água e o que eu vou fazer com ela. Se eu vou levar para a comunidade, se eu vou devolver para os cursos hídricos e como que a gente vai estar fazendo tudo isso. Então é extremamente importante conhecer por completo o nosso processo de drenagem e bombeamento para a gente evitar trazer mais danos do que a gente pode naturalmente. Então por isso que a avaliação do impacto ambiental e a análise prévia de riscos são importantes para que a gente possa analisar o que está acontecendo na região e assim a gente evitar problemas futuros. Tudo bem, pessoal? Então, como vocês podem ver, nossa aula acabou e a gente fica por aqui e nos vemos numa próxima, tá ok? Para finalizar esse conteúdo, teremos um quiz no Kahoot para que vocês possam respondê-los e tirar as dúvidas. Beleza? Então, até mais, a gente se vê em breve. Valeu!